Senhor Deus, Senhor Pai, obrigada, Pai amado, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Queremos colocar diante de Ti todos os alunos que estão aqui presentes, os que estão vindo também. Pai amado, que o Senhor use o Teu servo para falar conosco, Pai amado, abra as nossas mentes e que nada venha impedir o Teu agir sobre as nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estar aprendendo, aperfeiçoando o nosso conhecimento na Tua palavra, Pai. Papaizinho querido, nós queremos Te louvar pela vida de cada um, Pai. Seja feita a Tua vontade em nossa vida. Amém. Ok. Então, obreiros, satisfação estar com vocês mais uma vez, nesta oportunidade, naquela aula de apologética. Nós estivemos juntos, de lá para cá já estudaram outros conteúdos e certamente estão mais afinados que antes na questão de conhecimento, já evoluíram bastante, considerando que ninguém teve férias. Esse mês de julho não teve férias, está todo mundo aí proibido de circular, vai trabalhar, volta, vai para a igreja, volta, mas tudo com muitas restrições. Mas é vida que segue. Nós estamos aqui, temos escapado debaixo da misericórdia de Deus. Que Deus possa também visitar todos aqueles que estão debilitados por conta da enfermidade e possa levar a cura para aqueles que assim Ele quiser curar. Então, nós, dentro do nosso conteúdo, religiões e seitas e heresias, melhor dizendo, seitas e heresias, não deixamos, claro, de falar sobre religião. Dentro do conteúdo de seitas e heresias, todos já leram o livro? Já leram os primeiros 3 capítulos? Quem já leu os primeiros 3 capítulos aí, dá um joinha assim para eu observá-los daqui. A Gabriela e tantos outros aí mais que leram. Então, seitas e heresias. Parece ser uma questão muito complexa, complicada de lidar, de trabalhar. Porém, precisamos ter segurança em tudo que nós vamos fazer. Precisamos ter segurança em tudo aquilo que está relacionado à nossa fé. Nós trabalhamos e tratamos disso nas questões apologéticas. Eu disponibilizei os slides aí para o irmão Guilherme. Ele está com estes slides aí e ele vai estar repassando aí aos senhores e senhoras. Significado da palavra religião. A palavra religião, todos nós sabemos o que significa. Significa religar. Todas as pessoas... Pronto. O senhor quer que apresente ele aqui? A gente pode apresentar ele aqui, enquanto o senhor vai falando. Pode. Pode. Não tem problema. Pode. Por favor, então. Pode, sim, fazer uso dele e passar a apresentação aí para nós. Não tem problema. Significado. Nós vamos trabalhar hoje 3 capítulos. O primeiro, o segundo e o terceiro capítulo deste nosso livro. O primeiro capítulo, trabalharemos a questão de significado e religião, seita, heresia e doutrina. São 4 pontos aí que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar o significado de religião, seita, heresia e doutrina. Quando você vê alguém fazer alguma citação e dizer que está na Bíblia, às vezes está lá no livro de acrescentares do profeta Heresias. Aí talvez você encontre água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, está escrito no livro do profeta Heresias. E não é na Bíblia. Faz por ti que eu te ajudarei. Deus também não disse isso para ninguém. O único texto mais aproximado que tem é: eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E não tem faz por ti que eu te ajudarei.
Deus ajuda quem cedo madruga. Isso aí não está na Bíblia. Então, são provérbios do dia a dia que as pessoas tentam incorporar. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu não vi isso ainda também lá escrito. Mas o que é Tem um também que é religião? bom, pastor. Hã? Tem um também que é bom, que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Meu Deus. Então, religião, a palavra religião significa religare. Esta palavra religare, ou seja, religar o quê? Se é para religar, é porque havia em um princípio esta conexão, esta ligação. Eu poderia ir lá atrás no Éden, nós trabalhamos na proposta cristã, dentro da proposta cristã do criacionismo. Dentro disto, cremos que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Eu disse isso em outra oportunidade. Soprou em suas narinas e o homem, e esse sopro, o fôlego de vida, foi inserido, introduzido no homem, e o homem, então, foi feito alma vivente. Dentro disso, eu disse em outra oportunidade que Deus, ao soprar no ser humano, ele sopra o fôlego. Este fôlego é o nefesh, ou a psique no grego. E esta psique são as faculdades morais, qualidades morais, aquilo que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus, ou seja, aquilo que ele repartiu com o homem, que quando o homem, no ato da queda, ele rompe esta ligação. Quando ele rompe esta ligação, porque o profeta Isaías diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens, então o pecado, quando ele entra, ele desliga o homem do seu Criador. Ao desligar o homem do seu Criador, então, este homem agora precisa o quê? Ele vai buscar o quê? A sua religação, ou seja, a sua religião que será desenvolvida a fim de que ele venha religar a sua vida espiritual com Deus. Mas Gabriel ia falar? Então, religare. A palavra religião tem este significado. E, portanto, dentro desta proposta da religião, é que vai sendo construída a ideia de que o ser humano precisa buscar este meio pelo qual será reconduzido ao seu estado original antes da queda. Uma vez o ser humano buscando freneticamente esta espiritualidade, esta prática de religião para ter o seu retorno ao que ele criou, ele vai começar a andar, por vias que são vias distintas, diferentes. E por meio disso ele vai querer alcançar tudo aquilo que ele entenda que é correto para se chegar até onde ele pretende, que é na sua prática de espiritualidade. Então, religião é isso, é religar. Religar o quê? O que desligou. Qual é a forma correta de religar? Aí é onde entram as questões das seitas. Porque cada seita, cada grupo, cada segmento vai buscar apresentar as suas verdades, apresentar os seus pontos de vista, a fim de que ganhe adeptos para que se agreguem a essa nova crença, a essa nova forma de percepção de espiritualidade. Então, nós temos aí a questão das seitas. Capítulo 1, nós estamos no capítulo 1. Dentro deste capítulo 1, eu gostaria
de apresentar aqui alguns aspectos introdutórios, está aí no nosso terceiro slide, aspectos introdutórios, a necessidade da busca por Deus, isso se deu por conta da queda e da separação, que eu estava pontuando. Esta religiosidade do ser humano, ela sempre será desenvolvida. O homem sente a necessidade da busca por um ser superior. O homem sente a necessidade da busca por um ser superior. E este ser superior, ele não consegue, às vezes, descrever onde é que ele está. Dentro da fragilidade do ser humano é que eles começam a buscar as respostas para as perguntas que eles têm, mas que não encontram as respostas. Por esta razão, você vai ver pessoas enveredando por vários caminhos, procurando o preenchimento da lacuna que todos nós, à luz da Bíblia, sabemos que só Jesus é o preenchimento integral da lacuna da alma e do coração do ser humano. Sem ele, o coração do ser humano não é preenchido em sua totalidade. Mas, dentro destas expectativas, nós temos aqui alguns conceitos de divindade. Alguns conceitos de divindade. Dentro dos aspectos da religiosidade, nós temos aí 6 grupos. 6 grupos. Esses grupos religiosos, eu separei da seguinte forma: o monoteísmo, o politeísmo, o teísmo, o deísmo, o enoteísmo e o panteísmo. Vou repetir: monoteísmo, politeísmo, teísmo, enoteísmo, deísmo e panteísmo. Que é isso, pastor Elidiano? Que tanto ismo é esse aí? Vamos lá. Enoteísmo. O que significa isso? Enoteísmo é a crença de que há um ser superior a uma divindade. E abaixo dessa divindade há outras divindades que são subordinadas hierarquicamente a esta autoridade suprema que há sobre eles. Então, há vários deuses, porém, um deus é superior aos demais deuses. Isso é o enoteísmo. O monoteísmo, dentro do monoteísmo, cresce apenas no único Deus. E aí, dentro do monoteísmo, está o judaísmo, religião monoteísta, crê na existência apenas de um Deus. E apenas um Deus, sem essa proposta, que é a proposta do teísmo. Teísmo crê na existência de um Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O teísmo cristão acredita desta forma. O politeísmo é a crença em várias divindades. Politeísmo, crença em várias divindades. Deísmo, que é o deísmo? Deísmo é a crença de que Deus realmente existe. É soberano, superior a tudo e a todos. Deus, dentro da proposta deísta, criou o homem e lhe abandonou as misérias da sua existência, não mais se relacionando com esta criatura. Esta proposta é a do deísmo. Maximiza a soberania de Deus e minimiza ou anula completamente a sua imanência. O ser humano ele é completamente isolado. Isso é a proposta deísta. O panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Inclusive, você pode ser Deus na proposta panteísta, porque Deus é tudo e tudo é Deus. E eu não falei, também tem o paneteísmo, ou seja, Deus em tudo. Esta é a diferença. São algumas abordagens de grupos religiosos, considerando que nós vamos falar de grupos religiosos aqui na nossa disciplina.
Quem está me entendendo aí, dá um ok, assim, só para eu me... Perguntas, Ô, dúvidas, pastor Lidiano, por favor. só queria que o senhor sempre que o senhor quiser mudar de slide, o senhor me avisa, por favor. Ah, tá ok. É, dentro do... Você está passando os slides aí ou não? Está Eu passando tô... para todos aí? Sim. Se eu me achar aí, o senhor vai... Certo. Aí. Deixa eu ver se eu acho o senhor aqui. A Bom, tela deve estar beleza, acho que compartilhada. tá tranquilo. Ainda estou no capítulo 1 do verbete religião aí, dentro das definições. Eu gostaria que uma pessoa lesse, está aí no slide número 5, bom, Guilherme, slide número 5, religião. Tem aí, religião implica uma visão de mundo e da vida. Alguém poderia ler para nós, por favor? Pode ser até o senhor mesmo. Religião implica uma visão de mundo e da vida, ou seja, uma perspectiva ou retrato geral da realidade como um todo e um conceito de como os indivíduos devem se relacionar com o mundo à luz dessa perspectiva. Ok, embaixo aí, sentimentos. Sentimentos ou posturas como temor, culpa e senso de mistério são encontrados na religião. Então, são aspectos que estão presentes na religião. Como é que vamos saber se algo é religião? Qual é o movimento? Como é que vamos identificar se este movimento é ou não religião? Daí, a religião, ela implica sentimentos ou posturas como temor e culpa e senso de mistério. São encontrados na religião. E alguém um dia disse que maçonaria não é religião. Aí está a aplicação e a abordagem que indica a maçonaria também como religião. Embora alguns digam que não, mas dentro das abordagens da religião, dos nossos estudos, isto também pode ser comparado a isto também. O próximo slide aí, nós temos os métodos eficientes aí para falar de seita. Aí falei sobre religião. Alguém quer fazer algum apontamento sobre religião? Por favor, esteja à vontade. Tranquilo? Vamos seguir. Seita. O que é seita? O que é uma seita? É doutrina que se afasta da opinião geral. Doutrina que se afasta da opinião geral. Um grupo fechado dentro das suas convicções que se tornam impenetráveis dentro do seu aspecto ideológico, filosófico e espiritual, ao ponto de dizer e pensar que somente eles são os donos da verdade e os demais estão todos errados, todos fracassados. Também trata-se de indivíduos separados de uma forma rebelde de uma denominação. Eu quero aqui abrir um parênteses para explicar que nem toda criação denominacional é produto ou fruto de rebeldia. Entendam isso. Tem pessoas e tem projetos. Eu fico sempre com o que Jesus disse: o que não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então, há grupos denominacionais distintos que apregoam que uma determinada denominação que nasce a partir de um grupo que fazer parte de uma outra denominação chamam isso de rebeldia. Isso não é rebeldia. Isso é apenas uma questão
questão de administração e percepção. Isso não significa rebeldia, porque do outro lado a pessoa está pregando, está dizendo Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, leva para o céu. E Deus está usando pessoas lá naquele lugar. Então, isso não é rebeldia, isso é apenas uma questão administrativa, eclesiasticamente, que não interfere no plano de salvação, desde que os fatores doutrinários e bíblicos estejam sendo observados na íntegra por quem quer que esteja na liderança e seu liderado. Fecho parênteses aqui, para que não fique pensando, então toda igreja, ela nasce, sim, toda igreja, denominação, toda igreja de organização, proposta denominacional, ela nasce de percepções distintas. Poderia falar do nosso caso, Assembleia de Deus, que os missionários chegaram em Belém do Pará e estavam em um ajuntamento cristão que não tinha a mesma percepção e crença nas experiências que os missionários haviam vivenciado ainda nos Estados Unidos. Como este grupo que os recebeu não cria na experiência como eles assim criam, eles entenderam que seria necessário se afastar. E dentro desse afastamento, poderia qualquer outro grupo dizer que seria rebeldia. Não, se afastaram e foram para fazer uso daquilo que eram as experiências que eles acreditavam, e virou o que virou no Brasil. Isso aí pode acontecer com qualquer outro grupo, isso não se caracteriza como rebeldia. Nós vamos entender isso aqui dentro dessas nossas abordagens. Então, não está no livro, trago um conteúdo adicional, algumas questões. Está no vosso livro de forma implícita, não de forma explícita lá no capítulo 3, mas de forma implícita está assim. O método mais eficiente de identificar uma seita é conhecendo os 4 caminhos seguidos por elas. No slide número 6, aí, irmão Guilherme, slide número 6. As 4 formas, ou 4 caminhos seguidos... Guilherme anterior, isso. Oi? Alguém falou? Para ele voltar o slide. É porque eu tinha avançado o slide aqui. Ok. Pode voltar aí no slide número 6. O método mais eficiente de identificar uma seita. Isso é importante para todos nós que estudamos. É conhecendo os 4 caminhos seguidos por eles, ou por elas, no caso de seitas. Estes quatro caminhos aí, quais são? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí vocês, pastor, então esse povo aí, eles são bons na matemática, porque o povo da seita consegue fazer isso aí tudo, consegue. E aí, dentro dessas abordagens, eu fiz aqui as seguintes apresentações, aí no slide número 7, alguns exemplos de seitas que adicionaram. O que é isso? O grupo adiciona algo à Bíblia. O grupo adiciona algo à Bíblia. Dentro deste grupo aí eu tenho o Adventismo do sétimo dia. Para os adventistas do sétimo dia, a Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo. Negamos que o grau de inspiração dos escritos dela sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras. Fecha aspas. Abre aspas. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo. Negamos que o grau de inspiração dos escritos dela sejam
diferentes dos encontrados nas Escrituras. Eles a colocam como igual à Escritura, às produções literárias da senhora Ellen White. Temos aqui, dentro desse grupo de adição, nós temos aí, ó, os testemunhas de Jeová, que adicionaram algo às Escrituras. Nós temos os Mormons, que é a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós temos os kardecistas, que é o espiritismo kardecista. Nós temos a Igreja da Unificação, que é aquela do Reverendo Moon, e também Meninos de Deus. Eu gostaria que fizessem leitura de alguns textos bíblicos que eu pontuei aí, no slide número 8. Leia João, capítulo 1, versículo 45, Bíblia na mão, por favor, e prontos para fazer a leitura. Depois outro lê João, capítulo 5, versículos 39 ao 46. Outro lê Lucas, capítulo 24, versículo 27. Outro, e versículo 44. Outro, Atos 4 e 12. Atos 10 e 43. Atos 16, 30 e 31. E Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Vamos lá, quem vai ler o primeiro aí? Quem que são esses meninos de Deus, pastor? Que eu nunca ouvi falar. Os meninos de Deus, nós vamos fazer alguma abordagem mais precisa dele, mas é uma religião que acredita muito dentro dessa proposta do sincretismo religioso. Tem o nome do seu fundador, agora me foge a memória o nome dele, e eu vou fazer alguma apresentação mais pontuadamente relacionada a esse, mas ela é um segmento muito parecido com outros que nós temos aqui. Mas eu faço essa pontuação, me lembre quando a gente for trabalhar especificamente grupos religiosos, para que eu faça esta explanação mais acertada e mais coerente e concreta para o senhor. Quem foi que me fez a pergunta? Juliano. Juliano. Juliano, irmão Juliano. Tá bom, irmão Juliano? Para a gente dar a sequência. Não, tranquilo, tranquilo. Eu vou pesquisar sobre isso porque eu fiquei curioso. Os meninos de Deus, para mim, isso é o nome de uma classe de escola dominical. Mas está dentro. Você vai saber do que se trata. Agora a gente já passa para o senhor, tá bom? João 1:45, quem vai ler? Alô? Oi. Pode ler. Felipe foi procurar Natanael e disse: achamos aqueles a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. João capítulo 5, versículo 39 a 46. Outro leia. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Olha.
Esses textos de referência são textos que falam da superioridade, falam da divindade de Jesus, falam da autoridade de Jesus, coisa que as virtudes estas e poder e autoridade esta que é negada pelas testemunhas de Jeová, que é negada pelo Adventismo do Sétimo Dia, que é negada pelos kardecistas, que é negada pelos mormons, que é negada pelos meninos de Deus, que também fazem questão de dizer, esse grupo religioso aí, de que é mais importante ler sobre o seu fundador, que é o David Berg, do que ler a Bíblia Sagrada e os escritos a respeito de Jesus. Então, são grupos que colocam de forma secundária a pessoa de Jesus, minimizam seu poder e maximizam e colocam em status de superioridade os seus fundadores com relação a Cristo, adicionando aí até mesmo o que eles pensam, o que eles creem, aquilo que eles adotam como literatura, tendo textos bíblicos, porém acrescidos ou adicionados aí alguns pontos de vista da sua percepção. Então, seminaristas, continuando aqui, melhor dizendo, no slide número 9, seitas que subtraem. Veja que elas vão aparecer aí também alguns grupos, como testemunhas de Jeová. Eles, ou seja, adicionam o que querem e também agora subtraem. A Bíblia deles é a tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo. Alguém já teve a curiosidade de procurar saber, de pelo menos ler alguma coisa, ler alguns livros que façam essa comparação do que foi tirado, do que foi acrescentado? Então, os testemunhos de Jeová, esse grupo tira algo da pessoa de Jesus. O testemunho de Jeová, na realidade, é uma versão atualizada, vamos dizer assim, uma versão moderna do arianismo, lá dos primeiros séculos da história cristã. Ário desconstruía a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus. O Espírito Santo não existe, Jesus também não pode ser tido como Deus, e os testemunhas de Jeová, eles trabalham nessa ideia de que Jesus Cristo não é Deus. Aí eles falam assim, pegam aquele texto bíblico e diz assim, olha aqui o que está escrito. Jesus mesmo disse assim, quem me chamas de bom? Bom, só o meu Pai que está nos céus. Eles pegam esse texto isolado aí para dizer que o próprio Jesus afirma que ele não é Deus e que Deus está lá no céu e tem todo o poder sobre ele, e ele que não é bom coisa nenhuma, que bom é o Pai. Então, isso não pode ser verdade, claro. Por quê? Deus é bom. Jesus disse, quem vê ao Pai, vê a mim. Jesus disse, que os discípulos disseram para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, eu já estou aqui convosco, e vocês estão dizendo, mostra-me o Pai. E Jesus diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então, não tem como desconstruir aquilo que Jesus construiu. Quando ele se refere àquilo, ele está falando em um contexto para um jovem que acreditava que estava cumprindo a lei. Por que me chamas bom? Bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu posso fazer para conseguir isso? Então, Jesus logo lhe diz o que é que ele está precisando. Desapegar-se dos seus bens materiais, coisa que ele não fez. Então, os kardecistas, os adventistas do sétimo dia e a Legião da Boa Vontade. Essa vocês conhecem também, a LBV, conhecida LBV.
legião da boa vontade. Muito a ver com as questões relacionadas à filantropia, muito a ver com as questões relacionadas a esses grupos que pregam o ecumenismo religioso, esta cultura e esta ideia de que todos os caminhos que levam a Deus vão todos convergir para o mesmo lugar. Não importa, você pode andar por aqui, pode andar por ali, pode andar por onde você quiser. No final das contas, todo mundo vai chegar em um só lugar, um denominador comum. Isto não é verdade. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito fez. Não pode acrescentar nada além daquilo que está estabelecido nas Escrituras. Não se pode subtrair nada além daquilo que está registrado nas Escrituras. Slide número 10, exemplos de seitas que multiplicam. O grupo multiplicar. Esse grupo aqui, ele multiplica o ato da salvação. Ou seja, há várias formas de ser salvo. Não é só seguindo as Escrituras que nós vamos ser. Tem várias formas de salvação. As obras, como forma de salvação, eles multiplicam as formas de salvação, os caminhos pelos quais podem chegar à salvação, as formas pelas quais podem ser levadas em consideração para se chegar à salvação. As obras, a cultura, a forma de agir, a prática do bem, tudo isso é uma ideia de que se prega na multiplicação, isso muito dentro do ecumenismo, da multiplicação de que é possível ter salvação fora do caminho da verdade e da vida que é Jesus. Quando ele mesmo, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele foi Jesus quem falou, não foi eu. Aí nós temos aí os testemunhos de Jeová, o Seixonoye, os adventistas do sétimo dia e os mortos. No próximo slide aí, alguns exemplos de seitas que dividem. Aqui você vai entender. Dividir como assim, pastor? Eles pegam esses grupos de seitas que dividem. Eles pegam a organização, está aqui, a organização, seus líderes e suas autoridades eclesiásticas estão aqui. Do outro lado aqui está a fidelidade a Deus. Deus, de um lado, a instituição do outro lado. E eles dividem esta fidelidade ao ponto de impregnar, por meio de lavagem cerebral, nos seus adeptos, de que a desobediência à instituição, no sentido de rompimento de laços, é também uma desobediência a Deus, e a instituição tem poder igualitário à da divindade, de bani-lo da salvação. Entendeu? Então, essa questão da separação, essa questão da divisão de autoridade, de fidelidade. Eu posso até ser fiel a Deus, mas se eu romper com a instituição, eu perco a minha salvação. Conhece algum lugar que se encaixa dentro disso aí? Conhece alguma seita, algum grupo religioso que você conhece, que diz assim: você desobedecer aqui, sair dessa instituição, não tem como você ser salvo fora dessa instituição, desta denominação. Alguém conhece alguma dessa forma? Fala aí para mim. Juliano Pois bem. sabe, a cara do Juliano está contando aí. Hã? Conheço, mas não vou falar não. Deixa quieto, deixa pra lá. Pronto, É mais questão de opinião, né? É questão de experiência. Questão de experiência própria. Sim. Então, percebam que a gente precisa separar essas coisas. Vejam bem.
colocar a instituição como detentora de poder suficiente para me salvar, igualmente a Deus, eu estou aí colocando uma denominação com igualdade em relação à salvação ou não em relação a Deus. Como é que eu posso dizer que uma instituição A ou uma instituição B tem poder para salvar alguém? E aí você já ouviu alguém dizer, religião não salva. E aí eu digo, religião não salva, mas é pela religião que eu chego ao processo de espiritualidade que preciso. Aí alguém pergunta, cristianismo é religião? É. Cristianismo é religião, porque cristianismo tem sensibilidade, cristianismo tem a busca, tem o temor, tem a busca pela espiritualidade. O cristianismo tem estas qualidades que são necessárias para ser caracterizada como religião, como lá no slide, bem no começo, nós pontuamos sentimentos ou posturas como temor, culpa e senso de mistério são encontrados na religião. No cristianismo, nós temos sentimento, porque somos movidos pelo Espírito de Deus e temos sentimentos. Nós temos posturas, e essa postura leva-nos à manifestação do temor, à manifestação da culpa e também o senso de mistério, ou seja, a sensibilidade para compreender os mistérios da fé. Isso nós temos dentro do cristianismo. Então, religião não salva, mas dentro da religião é que eu consigo me religar a Deus. E por meio do cristianismo é que eu consigo, em Cristo, me conectar novamente ao meu estado original, estado antes da queda. Porque quando Cristo se manifesta, ele faz com que nós sejamos nova criatura. E essa nova criatura agora é revestida do novo homem, que pode trazer-me ao estado original antes da queda, que é a minha vida íntegra, 100% voltada para Deus. Então, estão compreendendo? Tá tranquilo o conteúdo aí? Ok? No slide 12, irmão Guilherme, heresia. Falamos de religião, de seita, agora heresia, para a gente fechar. Só lembrando aqui, faltam 2 minutos para o nosso intervalo. Não é verdade? No meu relógio são 8h28. Procede, irmão Guilherme, aí? Sim. Mas 8h28. se eu quiser fica a seu critério. Se eu quiser parar para o intervalo, é só falar. Tá. Eu vou só passar um aspecto aqui sobre a heresia e eu vou deixá-los pensando aí. A pergunta é, como nasce uma heresia? Alguém aí se habilita a responder? Como nasce uma heresia? Aí tem no slide o tipo, o antítese, a sombra e a realidade. Então aí, alguém se habilita em perguntar, em responder esta pergunta, como nasce uma heresia? São pensamentos diferentes de um sistema. A opinião contrária da doutrina que prevalece. Positivo. Aí eu vou trazer as explicações do tipo e antítese, do que é sombra, do que é realidade. É a partir daí que as questões doutrinárias serão fundamentais para que se compreenda o que é certo e o que é errado, para que cheguemos ao tópico
relacionado à definição de doutrina, que nós temos aí 3 tipos: doutrina de Deus, doutrina dos homens e doutrina do diabo. Doutrina de Deus, doutrina dos homens e doutrina do diabo. Essas doutrinas serão construídas a partir destas observações que eu vou explicar depois do intervalo. Vamos ao intervalo, tomar uma água. São 8h30, daqui a pouco a gente volta. 10 minutos, né, irmão Guilherme? Isso mesmo. Isso. Vai lá, toma uma água, estica as pernas aí, estica os braços, faz o alongamento. Vai dar tudo certo. Vamos chegar lá. Ok, então. Aí na sala? Tá mutado, mas tá online. Ah, ok. Pois bem, vamos lá. Dar sequência ao nosso conteúdo. Sim, pode ir. Alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação? Parece que não, pastor. Olha. Então, como nasce uma heresia? Como nasce uma heresia? Essa foi a nossa pergunta de partida, para que a gente entenda um pouco isso aqui. Já leram sobre tipo e antítipo? Tipos são espécies de metáforas, né? Comparações, né? Um tipo de Cristo, né? E o antitipo é o contrário desses tipos. Quando nós temos tem até uma disciplina teológica que trabalhamos, que é a tipologia, o estudo dos tipos. O que é que nós precisamos compreender biblicamente? O que é um tipo e o que é o antítipo? Exemplo. Isaac, quando foi levado ao monte para ser sacrificado. Então, Abraão disse, respondendo ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. E quando ele ia sacrificar o seu filho, Deus falou para ele, dizendo: não faça isso. E quando ele olha, encontra um carneiro preso pelo chifre. E aí, alguém disse assim: ele falou que era o cordeiro, mas é o carneiro. A questão é, o animal aparece como provisão de Deus para ser morto em substituição a Isaac, que é um tipo de humanidade, um tipo de homem que salvação viria para todos. Então, é um tipo. Quando nós vamos observar o tipo e o antítipo, nós vamos compreender por que tem pessoas que conseguem pegar um texto isolado e fazer uma doutrina. Por exemplo, Eliseu está morto dentro da cova. Eliseu morto dentro da cova. Um soldado morto em guerra é trazido até o local onde Eliseu está morto. Esse soldado é lançado na cova onde estão os ossos de Eliseu. Quando este soldado morto é jogado e toca nos ossos de Eliseu, ao tocar nos ossos do profeta, ele ressuscita. E aí eu pergunto, isso é um tipo de alguma coisa? Não.
porque não há um antítipo, aquilo não representa algo que venha se confirmar em tempos posteriores. Então, outra situação, um tipo, o cordeiro, o animal de 1 ano de idade, sem mácula, macho, é morto, e o sangue é colocado no umbral das portas. O sangue de um animal imaculado, ou seja, um animal puro, e sem mancha, sem mácula, fosse morto. O sangue deste animal marca o umbral da porta. Ao marcar o umbral da porta, quando à meia-noite for ordenada a morte dos primogênitos, logo a casa que o sangue estiver nela, a morte não vai entrar. E aí eu pergunto, isso é um tipo de salvação? É um tipo de manifestação da pessoa de Cristo, cujo o sangue nos protege da hora da morte, o sangue dele nos protege e nos livra da morte eterna, e pelo seu sangue nos garante a vida? Sim. Então, é um tipo de manifestação salvífica que é confirmada no antítipo, que é a manifestação de Cristo morrendo por toda a humanidade. Então, tipo e antítipo, sombras e realidade. Quando uma pessoa diz assim, até os lenços e os aventais de Paulo curavam. Isso é uma sombra de alguma... Isso é uma realidade de alguma sombra do passado? Não temos relato. Não há como eu comprovar biblicamente, doutrinariamente, que os seus lenços hoje vão curar pessoas. Isso era um fato isolado, uma ação única, produto da experiência do apóstolo com Deus. Eu não posso pegar o que é produto da minha experiência e querer aplicá-lo como doutrina, porque não vai funcionar. E como é que nasce a heresia? A heresia nasce quando eu trago a realidade de uma sombra que nunca existiu. Para que você entenda, para que se haja sombra, precisa de qual fator principal para que se haja sombra? Quando você sai de dia no sol, tem sombra? Tem ou não tem? Tem sombra. Sim, sim, você precisa de uma luz para ter uma sombra. Precisa de uma luz para ter uma sombra. Seja essa luz artificial, que é a que nós temos Natural. agora, ou seja essa luz solar. O que significa isso? Dizer que para ter sombra é preciso ter uma realidade. Não existe realidade sem sombra, seja diurno, seja noturno. E não existe sombra sem realidade. A sombra sem realidade é ilusão da mente, é fanatismo religioso. A sombra sem realidade não significa nada, é produto das experiências soltas de pessoas que nunca sequer viram a luz. Aí o camarada, para fundar a sua heresia, formular a sua heresia, fundar a sua doutrina, ele diz assim, eu tive uma visita, perceba que sempre os grandes patriarcas dos grupos religiosos que surgiram receberam revelações distintas dentro da sua casa, no seu quarto, onde ninguém mais viu nem ouviu, somente ele. Somente ele. Então, são sombras sem realidade. Não existe sombra sem realidade e não existe uma realidade sem sombra. Significa dizer, tudo aquilo que está previsto como doutrina no Antigo Testamento tem que ser confirmado no Novo Testamento para que doutrinariamente seja correto e aceito. Portanto, o que está na Bíblia é cumprimento, é continuação, porque o escritor aos Hebreus diz que
tudo isso era sombra da realidade. Qual é a nossa realidade? É Jesus Cristo. Qual é a sombra? As sombras eram as formas como Deus manifestava a sua ação salvífica no Antigo Testamento, a fim de que hoje, no Novo Testamento, haja esta salvação. Haja esta salvação para que as pessoas hoje possam. Então, a questão da sombra e da realidade é esta. Como é que eu sei que uma doutrina é correta? Quando ela tem uma sombra, mas quando ela é uma realidade. Antes, isso, biblicamente observando, vou trazer aqui uma questão bíblica pontuada em João. Lá no Êxodo, Deus disse para Moisés, Moisés, vai até Faraó e diga, o eu sou me enviou a vós. Isso é uma sombra. O eu sou me enviou a vós. Aí Moisés disse, Deus, mas eu sou quem? Eles vão chegar, vão perguntar, o eu sou me enviou. Eu sou quem? Aí Deus disse para ele, Moisés, eu sou o que sou. Diga para Faraó que o eu sou me enviou. Aí eu analisando esse texto, isso aqui é uma sombra. O eu sou o quê? Eu sou quem? Alguém que diz eu sou precisa continuar. Eu sou quem? Quem é? Alguma coisa é. Quem é? Alguém é. Eu sou. É o que Deus diz no Antigo Testamento. Quando Jesus se manifesta, a realidade, lá a sombra. Em Jesus, a realidade. Lá, o projeto. Em Jesus, o cumprimento. Lá, o sangue do Cordeiro. Aqui, o sangue de Cristo. Lá, o sacerdote, o sumo sacerdote no templo. Aqui, Jesus, maior do que o sacerdote, morrendo por todos e fazendo com que todos tenham acesso ao templo. Lá a sombra. Então Deus diz, eu sou. Aí Jesus chega e diz, eu sou. Aí ele, como ele é realidade da sombra que se apresenta no Antigo Testamento, ele agora sendo realidade diz, eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Que Deus não disse lá e completo tem Jesus aqui. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. E aí, eu sou, por 7 vezes, João apresenta esta proposta. Sombras e realidade. No Novo Testamento, quando é que as pessoas formulam as suas heresias dentro de suas perspectivas? Por exemplo, quando eles adotam, principalmente esses movimentos neopentecostais, voltam lá nas sombras. Voltam lá nas sombras. Quase que esquecendo Jesus. E voltam lá nas sombras, sendo que a realidade já manifestou. Então, é outro nosso ponto. Como nascem as heresias? Nascem destas junções de textos isolados. Alguém já ouviu uma pessoa dizer assim, na Bíblia está escrito, maldito o homem que confia no outro homem. Então nós estamos todo mundo amaldiçoado aqui, porque se a gente conviver sem confiar, como é que faz? Mas porque o que tem é que o contexto, né, pastor? Às vezes as pessoas tiram tira o texto do contexto para criar heresia. Maldito o homem que confia no homem. Mas lá nessa passagem está se referindo a nós mesmos. Maldito eu que confio em mim mesmo. Eu tenho que confiar em Cristo. E o complemento do texto diz assim, que faz... Aí eu conectivo de ligação aí na nossa gramática. Que faz do seu braço direito a sua força. Ou seja, é a autoconfiança em detrimento da confiança em Deus.
Então, é confiar na minha força e esquecer que a minha confiança precisa estar em Deus e não em mim. Então, são textos que as pessoas usam. Outro texto que usam muito eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Aí as pessoas pregam isso como proposta doutrinária para dizer, chancelados aí pela teologia da prosperidade, para dizer que se você é servo fiel, você não vai adoecer. Isso também não tem fundamento nenhum. Não há fundamento nenhum para isso. Isso é uma proposta veterotestamentária. Em Cristo, as pessoas continuam adoecendo, continuam morrendo, continuam sendo curadas, continuam sendo ressuscitadas em Cristo. Qual é a diferença? É que em Cristo o foco está na salvação da minha alma e não na forma como este corpo vai passar, vai padecer. Isto é uma consequência de algo que vai acontecer. Então, se alguém adoece, quem prega dentro dessa proposta apenas do Antigo Testamento vai dizer que você está tendo uma vida muito perturbada porque está adoecendo, e se você fosse fiel, você não adoeceria. Isso não é verdade. Tá bom? Então, as heresias nascem quando textos sem contextos são colocados em evidência e são pregados e ensinados irresponsavelmente pelos seus líderes, quem quer que seja. Então, texto sem contexto é pretexto para a criação de novas heresias. Tem tipo, tem que ter antítipo. Tem sombra, tem que ter realidade. Realidade sem sombra é mentira. E sombra sem realidade também é mentira. Portanto, doutrinariamente falando, a Escritura como um todo é completa, porque ela é a realidade das sombras do passado, concretizadas em Cristo Jesus. Perguntas? Bom, César, o senhor fez um comentário aí eu li aqui, eu não observei, não vi ponto de interrogação. Foi uma afirmação que o senhor fez quando os exemplos fica mais fácil de assimilação quando se pontua exemplos. Foi algo nesse sentido, César? Pastor, porque é o seguinte, às vezes essas aulas estão sendo gravadas e elas vão para o YouTube. Lá no YouTube, a pessoa, qualquer um, de qualquer lugar do mundo, pode fazer inscrição e assistir as aulas. Então, o que eu estou querendo falar para os irmãos é que tomem cuidado em falar alguma denominação, não se comprometerem. Se quiser falar alguma coisa que fique mais claro, que tenha um melhor entendimento, tá? Você coloca lá no bate-papo até o nome, a denominação, o que você quiser tirar dúvida, entendeu? Porque lá não vai gravar, não vai para o YouTube. Então, se você quiser fazer qualquer um de vocês quiser fazer alguma pergunta e colocar, a denominação tal ou a religião tal é uma seita ou não? O que está acontecendo lá na igreja tal é uma heresia? Aí você pode colocar no bate-papo que não vai ter problema, porque colocar na gravação vai ficar gravado e essa gravação vai para o YouTube. Nossas aulas gravadas estão subindo para o YouTube. E lá no YouTube é só fazer inscrição, qualquer um pode entrar e ouvir a aula, entendeu? Só esse cuidado que eu estou avisando para os irmãos, ok? Isso. Sim. É prudente. Claro que quando nós estamos fazendo as abordagens, as observações, a gente apresenta aquilo que são pontos distintos doutrinariamente daquilo que é conhecido como seita, aquilo que é conhecido como heresia. Isso, claro, é dentro da nossa cosmovisão cristã e não dizendo em hipótese nenhuma que somente
segmento A ou B, né, está com a verdade, isso ou aquilo outro. É prudente, sim, muito pertinente. Então, ficou fechado aqui o capítulo 1. O capítulo 2, o surgimento de uma seita. Capítulo 2, surgimento de uma seita. São aí as características que fazem com que essas seitas elas surjam. Um dia, uma pessoa estava numa situação e aí alguém falou assim, fulano está morto. Aí o outro disse assim, não precisa insultar. Aí o outro disse, mas desde quando dizer que o morto está morto é um insulto? Então, tem coisas que nós vamos falar que pode ser entendido de alguma forma diferente, mas é só uma questão de observação. Surgimento de uma seita aí, slide 14. O poder é uma destas características, característica impositiva, que objetiva arbitrar em favor de si mesmo, não considerando os processos naturais de uma ascensão. O que significa isso? As pessoas procuram o poder. O poder ele é muito buscado, perseguido. Digo, nem todas as pessoas que são bilionárias ou que são milionários são poderosas. Alguém diz assim, pastor, como é que é isso? Me explica aí. Poder é uma situação. Ser milionário, bilionário, é outra situação. Alguém diz assim, como é que fulano de tal, um homem bilionário, não precisava disso? Quis se candidatar para ser uma autoridade política. É porque, às vezes, o cara tem muito dinheiro, mas não tem poder. O poder de decidir, o poder de fazer, o poder de mandar. Nem todos que são milionários têm poder. Nem todo o milionário é o mais poderoso da cidade. O mais poderoso da cidade é o prefeito da cidade. É a autoridade máxima dentro do município. Ele é que tem a caneta que faz acontecer e desacontecer. É ele. Então, por isso que o poder, ele desperta o desejo e interesse de muita gente. O problema é que quando as pessoas querem criar seus grupos, eles muitas vezes estão atrás do poder. Poder que ele julga não ter onde ele está. Vou dar um caso interessante que aconteceu comigo. Sim, comigo no sentido da pessoa querer que eu fizesse algo. Eu conheci um sujeito em Lisboa, Portugal, no ano de 2014 e depois no ano de 2015, antes de eu retornar à mesma cidade, ele entrou em contato comigo e disse assim para mim, com essas palavras, pastor, eu estou cansado de ser pastor. Eu disse, ora, rapaz, o que aconteceu que você se cansou de ser pastor? Não, eu não quero mais ser pastor, pai. Tem um monte de pastor aqui na minha igreja. Falou desse jeito, tem um monte de pastor na minha igreja. E aí, rapaz, por que você não quer ser pastor? Porque tem muito pastor aí. E só tem um apóstolo aqui. Eu quero ser apóstolo agora. Eu disse, não, rapaz, mas não é assim que funciona. Ele disse, não, pastor, eu vou lhe passar o contato do apóstolo fulano de tal do Rio de Janeiro. Sim. Eu entro em contato com ele, o pastor fulano de tal, vai falar com o senhor. E quando o senhor vier aqui, o senhor vem quando? Em janeiro de 2015. E o senhor vem quando aqui? Janeiro, Então, o senhor vem e aí o senhor me consagra aqui apóstolo. Eu disse, não, rapaz, eu não posso fazer isso, não. Quem já viu eu consagrar alguém apóstolo? Aí ele, não, pastor, mas não faça o seguinte, pastor, já que o senhor não pode me consagrar, o senhor não vai me consagrar aqui, faz o seguinte, pastor,
o senhor traz uma carta ungida aí do Brasil para mim, e o senhor não vai orar por mim, não vai me consagrar, não. Essa carta vem com a minha consagração e o óleo dela. O senhor vai chegar aqui, eu vou pegar essa carta e vou abri-la e colocar na minha cabeça, sim, eu vou me consagrar apóstolo, porque eu estou cansado de ser pastor. Já que o sujeito queria a qualquer custo ser consagrado. Não queria mais ser pastor, porque estava cansado de ser pastor. Eu queria mesmo agora era ser apóstolo. Olha, esse é um forte candidato a abrir uma seita, a abrir um grupo de pessoas que queiram segui-lo. Então, o poder faz com que as pessoas despertem esse interesse pela independência. Pela independência. Cujo objetivo, olha o que eu pontuei, cujo objetivo é arbitrar em favor próprio, não considerando os processos naturais de ascensão. O que implica dizer, volto ao que disse lá atrás, o que implica dizer que nem todo segmento religioso que desmembrou de um grupo e criou outro é rebeldia. Não. A rebeldia se configura quando os aspectos doutrinários são desconsiderados, quando os aspectos doutrinários são colocados à parte, isolados, escanteados, de uma certa forma esquecidos e até mesmo substituídos pelos achismos, por todas as percepções que um líder entenda que é certo. Isso nós entendemos quando Paulo disse a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 4, virão dias difíceis e que os homens amontoarão para si doutores, que terão como que comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, e eles vão falar para eles só aquilo que eles querem, vão criar essa forma de trabalhar. Existe hoje no Brasil e em muitos lugares pessoas querendo comprar igrejas fechadas, pessoas tudo lá dentro, comprar igreja, de certa forma, querendo poder para poder ter esse grupo ali à sua disposição. Então, uma das formas é o poder, a busca pelo poder. A segunda é a finalidade econômica. Tem camaradas que dizem assim, vou abrir igreja que eu vou enricar. Tem um lugar no país aí, que eu não vou falar o nome, é que um grupo de pessoas passou a abrir igreja e a máxima deles era o seguinte: abrir igreja é bom demais. Todo dia passa, salva lá e cai um dinheirinho. Todo dia a gente tem dinheiro. Essa era a máxima deles. Abrir igreja é bom demais porque todo dia a gente tem dinheiro. Então, a finalidade econômica. Poder, finalidade econômica, ou seja, trabalha-se muito a questão da teologia da prosperidade. Me dá para... Deus vai dar em dobro aquilo que você der para ele. É regra? Não é regra. Deus tem que dar em dobro, Deus tem que dar em dobro aquilo que você fez para ele. Se você fez, ele é Deus. Se você não fez, ele continua sendo Deus. Se você e eu formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, o seu ato de fidelidade para com Deus não vai mudar o que Deus é. Deus continua sendo fiel. Do mesmo modo, seu ato de infidelidade para com Deus também não vai mudar o que Deus é. Ele permanece fiel. É o texto que Paulo disse a Timóteo. Significa dizer que, por finalidade econômica, as pessoas às vezes querem abrir igrejas. E aí tem um trocadilho muito pejorativo: pequenas igrejas, grandes negócios, porque as pessoas passaram a atribuir a finalidade comercial à igreja.
Mas, diante da nossa realidade, não é isso que nós, quem está na igreja, os líderes, sabem o tanto que padecem, o tanto que sofrem com dificuldades financeiras, e nem por isso Deus está olhando diferente. As dificuldades, elas são normais e naturais a qualquer instituição, seja ela filantrópica ou não. Todas passam por dificuldades. Todas as pessoas passam por dificuldades. Por quê? Porque isso é normal e natural para que haja crescimento e aperfeiçoamento na vida de cada pessoa, na vida de cada cidadão. Então, quantos de nós não já adoecemos? Quantos de nós não já passamos dificuldades financeiras? Será que tem um fiel que nunca passou dificuldade financeira? Quantos de nós? Aí eu gosto muito do texto de Paulo, texto de Coríntios, capítulo 4, versículo 8, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e versículo 8. Deixa eu só abrir aqui para que a gente leia. Pode até abrir na sua Bíblia também, capítulo 4, versículo 8, da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Esse texto, ele fala muito forte com todos nós para que a gente entenda que padecemos, sim, muitas situações. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, querer abrir igreja para enricar e fugir de problemas, se esta for a finalidade, está fadado ao fracasso, com certeza. O outro ponto é o domínio da verdade. O domínio da verdade. No slide 15, dentro da finalidade econômica, são 2 pontos destacados aí: a ênfase na teologia da prosperidade e a aplicação de tipos sem a observação dos antídotos. É aquilo que eu falei, é usar um texto isolado para chancelar sua doutrina, o que isso não vai fazer com que seja positivo esta atuação, essa atitude. A outra é a dissidência. Ainda sobre o surgimento da seita. Essa dissidência são grupos que se levantam mesmo contra seus líderes, se levantam porque não aceitam a sua liderança. Tem alguns textos bíblicos, por exemplo, Coré, Datã e Abirão. Coré queria ser sacerdote. Coré questionou por que Moisés era sacerdote e por que ele também era de uma linhagem que poderia ser e ele não era. Foi o questionamento dele. E ele se rebela contra Moisés. E ele, juntamente com a congregação, com os seus dissidentes, foram mortos por uma ação de Deus em relação a ele como forma de juízo naquela hora. Lembram disso? Lembram dessa passagem bíblica? Coré reivindicava a autoridade e questionava a autoridade de Moisés. O que era que ele queria? Ele queria ter poder, ele queria ser superior. A sua ambição levou-lhe a tomar decisões que custaram-lhe a morte. Então, a dissidência
ela também é uma forma de surgimento de uma seita. Do nosso conteúdo aí, se analisarmos a vida de um fundador de qualquer seita, certamente vamos encontrar alguma dessas características. Ou o cara quer poder, ou ele quer a finalidade econômica, ou ele quer ser o dominador da verdade, ou ele quer ser, ou ele está agindo de forma dissidente, ou ele está sendo alvo de uma ação maligna, ou ele está sendo manifestando aí sua falsa hermenêutica. Sua falsa hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a forma de interpretação. É necessário compreensão dos textos. Tem uma palavra que no hebraico tem um texto bíblico que talvez você mesmo já leu, Salmo, que diz assim: preciosa é a morte dos santos ao Senhor. Aí alguém diz assim: preciosa é a morte dos santos. Deus acha bom que o povo dele morre? Porque se você for olhar o texto, parece-me que leva nessa direção. Mas se for para as questões de interpretação, lá não está dizendo que Deus se agrada, ou que Deus que ele é bom para Deus, que Deus gosta quando o santo morre, não. Lá, o texto, dentro das interpretações, dentro de uma abordagem mais acurada, o texto estará dizendo que Deus tem pesar na morte dos santos. Isso é uma questão de tradução, que se não observar das questões hermenêuticas, a gente começa a cometer equívocos de interpretação bíblica. Tem um dia o camarada chegou e disse assim para mim: professor, os anjos têm sexo, sim, os anjos têm sexo. Aí eu disse: como assim? Os anjos têm sexo? Tem anjo macho, tem anjo fêmea. Isso é mesmo? E está na Bíblia. Eu disse: agora lá, pô. Tu encontrou isso aonde na Bíblia? Aí vamos lá aos textos. Aos textos picotados. O texto onde Davi vai encontrar-se com Saul. Davi encontra Saul. Saul está numa caverna. Tem dois momentos. Saul é encontrado numa caverna e o texto diz que ele estava a cobrir os pés. A cobrir os pés. Naquela passagem, como os homens e mulheres todos usavam, a diferença estava na orla das vestes. Na orla das vestes, a orla do vestido do homem era diferente do vestido da mulher. Quando a mulher, o homem ia fazer suas necessidades, eles se agachavam e cobriam os pés, ou seja, literalmente os pés eram cobertos, imagina a cena, ali eles faziam suas necessidades fisiológicas, depois levantavam-se e davam continuidade. Isso era uma questão de cobrir os pés. Quando Ruth vai deitar-se com Boaz, a sua parente diz para ela, Noemi disse para ela: Ruth, quando você entrar, descobre os pés. Ou seja, ela estava dizendo, em outras palavras, se deite lá com ele, com Boaz. Então, cobrir os pés ou descobrir os pés, em alguns aspectos, seria cobrir a genitália. Observe, ele traz esses textos para mim. E aí ele diz: agora eu provo na Bíblia que os anjos têm. Certo? Eu disse: qual? Aí ele foi Isaías capítulo 6. E eles tinham 6 asas, com 2 voavam. Com 2 cobriam os rostos e com 2 cobriam os pés.
na interpretação do estudante, os anjos cobrindo os pés tinha a mesma conotação de Boaz descobrindo os pés ou cobrindo os pés, tinha a mesma conotação de Saul quando cobriu os pés e Davi estava ali. Então, textos que parecem idênticos, sem a devida interpretação e análise contextual, pode trazer ambiguidade e pode ser formulado uma heresia a partir daí. Então, tem que se cuidar para que a falsa hermenêutica não faça com que pessoas cometam equívocos doutrinários e fundem sua seita e sua heresia e abra sua igreja completamente fora dos propósitos divinos. Alguém ia falar aí? Então, quais são aí o surgimento de uma seita? Quais são as motivações? Alguém pode falar quais são as motivações? Olhando para ela mesmo, sem olhar para lugar nenhum, diante do que a gente ouviu aqui. Vamos lá, poder, finalidade econômica, é isso? Domínio da verdade, o que mais aí? Dissidente, ação maligna e, por fim, falsa hermenêutica. Pode falar, quem ia falar? Pode falar, irmão Guilherme, você vai falar, irmão César, pastor, Luiz Almeida, irmã Gabriela, irmão Juliano, irmão Moacir. Pode falar, gente. Pastor Lidiano, o senhor vai usar mais essa apresentação ou posso parar de compartilhar? Pode parar. Pode parar. Aí dentro o capítulo 3, eu disse que é dentro daquilo que nós estávamos pontuando. Por quê? Porque fala exatamente de aumentar ou diminuir a Bíblia, perceba. Aumentar ou diminuir a Bíblia, isso aí está nos critérios lá, da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Ficou dúvidas nessa questão da divisão? Entenderam quando eu falei da divisão? Dividindo o poder, semelhantemente dividindo fidelidade, instituição de um lado e Deus do outro. Obedecer a Deus, desobedecendo a instituição, não vale. Desobedecer a Deus e obedecer à instituição tem salvação. Isso é um ponto que as seitas pregam. A obediência à instituição é superior à obediência a Deus. Não, Deus não, a instituição. Se você obedece aqui, então você está obedecendo a Deus. Pergunta: isso funciona dessa forma diante de Deus? Implica obedecer a Deus e não aos homens. Mas é necessário respeitar a autoridade. O Senhor, sempre respeitar a liderança. Sempre. Agora, é possível que haja divergências? Se não houver divergências, alguma coisa está errada. Se todo mundo concordar com o líder, alguma coisa está fora do lugar. Se todo mundo discordar, alguma coisa está fora do lugar. Por quê? Porque nós temos sempre o grupo. Algumas pessoas discordam, outras pessoas concordam. Mas pergunto, todas as vezes que discordaram de nós na empresa, nós saímos. Todas as vezes que discordaram de nós em algum ponto, nós deixamos de lado? Não. Nós não mudamos de rua por causa das divergências de vizinhos. Nós não mudamos de cidade por causa das divergências da população. Nós não mudamos do Brasil por causa das divergências da sociedade. Nós não mudamos
de mundo por causa dos problemas dele. Nós sempre vamos buscar trabalhar de uma forma que haja aplicação, que haja interação, que haja uma vida diante de Deus capaz de suportar tudo isso e ainda assim permanecer doutrinariamente fiel, ancorado nas verdades bíblicas. Então, repito, nem toda instituição que nasce é produto ou resultado de rebeldia. Não. Isso também entra uma questão de projeto, experiência pessoal e convicção. Fato é que fazemos o uso das palavras do apóstolo no século I, mais precisamente do sábio Gamaliel. O sábio Gamaliel, que era um professor, ele disse assim: se estas coisas, tratando-se relacionadas aos acontecimentos, se isso vem de Deus, ninguém vai poder parar. Como é que você sabe que você está no caminho certo? É quando, onde você está, continua frutificando dentro das propostas de crescimento espiritual. Você está no caminho certo. Isso independe de onde você esteja. Você está no caminho certo. Se você está falando, está fazendo a vontade de Deus, você está ganhando almas, está ensinando que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, leva para o céu. Se as vidas estão sendo curadas, restauradas, alcançadas, onde você está, Deus está trabalhando onde você está. Então, as principais características da seita são essas: diminuir a pessoa, diminuir ou aumentar a Bíblia, desmerecer a pessoa de Jesus, negar a salvação pela graça, negar a existência do céu e do inferno, exclusivismo religioso, só a minha religião é a certa, sincretismo religioso e lavagem cerebral. Uma das primeiras coisas que eles fazem é isso, é lavar o cérebro, para que a pessoa esqueça de tudo, inclusive até mesmo talvez da sua família, abandonando muitas questões que eram necessárias para viver uma vida alienada, a palavra é essa, a um segmento religioso. Nada de fanatismo, nada de buscar interpretações fora de contextos, porque isso resultará em problemas para as pessoas. Ok? Alguma observação, algum questionamento, algum ponto interessante para a discussão? Eu quero fazer uns comentários. Hã? Moacir, vou fazer uns comentários aqui. Pronto. Olha, eu ouvindo aqui, né, você falando, eu entendo a complexidade do assunto, né? Porque por mais que a gente leia, busque, eu acredito que a distância é muito grande, da grande maioria das pessoas, do entendimento desse assunto. Eu não vou nominar aqui por onde eu já passei, mas eu caminhei um pouco, né, na Seita Noye. Eles não se intitulavam como religião, nem como seita. Eles diziam que era uma filosofia de vida que agrega todo mundo, que você não precisa deixar da sua religião para frequentar lá, porque era uma filosofia de vida e cabia todo mundo lá. A pergunta é, esse pessoal que você está colocando aí, essas instituições, essas entidades, que são denominadas como seita, eles se auto-intitulam como seita? Que dos que eu conheço, não, eles não se enxergam assim. Não. É como o senhor disse, eles se enxergam como uma filosofia de vida. Só que esta forma de pensar ou de enxergar não muda a realidade do que é. No final de tudo, eles estão procurando falando bem do século XXI hoje, procurando um link para se conectarem a Deus.
Final das contas é essa. Agora, uma das questões que eles trabalham muito é no lar do progredir infinito, trabalham muito a questão do desapego. Você fica completo. Isso não existe. Não existe a doença, a morte não existe a doença, não existe pecado, ou seja, não existe nada. O que existe então? Então, filosofia de vida, você internaliza isso e logo isso é verdade. Então, isso é verdade? Isso na cabeça das pessoas é uma verdade. Mas para quem está de fora, isso é verdade? Isso não é verdade. O pecado existe, a doença existe e a morte existe. A verdade se comprova aí porque as pessoas continuam morrendo, inclusive os adeptos da seita. A não crença na existência da morte não anula o processo. A não existência não anula o processo. Então, a pessoa mentaliza que não tem, mentaliza que não vai passar. E ela diz, eu vou mentalizar que não vou passar, logo não vou passar. A mentalização é uma situação dela pessoal que não implica na não realização do acontecimento. Vai acontecer. O que eu observei se trabalha muito com o poder da mente. A sua mente domina, você é que decide, você que conduz, a sua mente que conduz. Então, aquilo que você mentaliza é o que vai se processar. Então, você trabalha muito essa questão do pensamento. E vê muito assim, Deus, o criador da instituição, e eu, o meu poder da mente. Geralmente, Jesus Cristo fica meio perdido nesse trajeto, pelo menos. Na realidade, a pessoa de Jesus como agente da salvação não existe. A pessoa de Jesus como agente de salvação não existe. O que existe sou eu, entra muito naquela questão da pastora Luciana, até na aula passada que nós estivemos juntos, ela falou a questão da logosofia. Essa ideia do pensamento positivo, trabalhar essa questão da mentalidade, você mentaliza que vai acontecer isso aí. E vocês sabem que o fator mente, ele melhora a minha autoestima, mas as questões não são determinadas pelo meu pensamento, se positivo ou se negativo. São determinadas pela minha forma de pensar. A minha forma de pensar melhora a minha estima, mas ela não dita aquilo que vai ou não acontecer na minha vida. Ela melhora a minha estima. Eu posso muito bem pensar naquilo que é do céu, aí eu vou no texto bíblico, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, não é autoajuda, é uma questão bíblica mesmo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É bíblico pensar nisso aqui, pensar no que é honesto, pensar no que é justo, pensar no que é bom, pensar no que é verdadeiro, sim, mas isso é uma questão bíblica, não é a questão do pensamento positivo que muda a realidade das coisas. Não, o cara pode pensar positivo, se ele pular do prédio pensando positivo, ele vai se arrebentar no chão, mesmo pensando positivo, que nunca vai cair do prédio. Se ele pular pensando que não vai se machucar, o pensamento dele de que não vai se machucar, ele vai se arrebentar todo machucado, porque o pensamento não mudou a realidade do fato. Pulou do prédio, vai morrer, porque não aguenta, é o corpo. Tá? Mas, dentro dessa projeção, desse segmento que o senhor falou, nenhum vai se denominar seita. Nenhum. Tá? Mais alguém? Pastor Lidiano, tudo bem? Pastor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu estou aqui só para confirmar o que o senhor está falando a respeito de Jesus. Romanos fala isso. Ele fala
que não há nenhum outro. Então, as seitas, o que acontece? A seita, igual o senhor falou, aqueles 4 pontos. Inclusive, eu quero elogiar os slides do senhor. Parabéns. Muito bom. Quando o senhor coloca lá os 4 itens matemáticos, somar, diminuir, subtrair, multiplicar e dividir. Foi fantástico. Eu achei a explicação do senhor. Ou seja, Deus ali, você pode ver que nos exemplos que o senhor deu, Cristo não está no centro. Então, assim, tudo que tira Cristo do centro, até mesmo nós, as igrejas que denominamos cristã, evangélica, cristocêntrica, mas às vezes é só o nome. Cristo mesmo não é o dono. Como nós estudamos na disciplina passada com o pastor Reginaldo, ele disse assim, olha, o dono da igreja é Cristo. É ele que é o dono. Então, assim, as heresias, as seitas, fogem tudo isso. Então, se Cristo não é o centro, qualquer segmento nosso, seja ele de que ordem for, está fadado ao fracasso. Exatamente. Eu finalizo essa participação de hoje dizendo o seguinte: o cristianismo é uma religião que é considerada exclusivista, mas o Cristo não é excludente. Ou seja, Sim. não há salvação fora do Cristo. Não há. Isso. Mas em Cristo há possibilidade de salvação para todos. Em Cristo ele não abandona nenhum. Todos que quiserem ser salvos poderão se chegar a ele e serem salvos, se assim o desejarem. Então, o cristianismo ele é uma religião excludente, porque coloca Cristo como o único salvador do mundo, o único caminho, a única verdade e a vida. Na realidade, tem eu não me lembro agora quem é o autor da frase, diz assim, não há outras verdades, só há uma verdade, as demais são apenas opiniões. Só há uma verdade. Isso. As demais são apenas opiniões. E aqui, a Romanos capítulo 1, Paulo diz assim, ó, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Agora é o seguinte, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. É através do evangelho que é revelado. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, o que acontece? Esse é o centro do evangelho. É Cristo o centro do evangelho e acabou. E para nós, como seguidores cristocêntricos, a gente precisa corrigir todos os esses trajetos nossos que excluem Cristo. Eu creio que essa disciplina, ela também fala de muitos detalhes, mas ela vem para poder colocar prumo nessa questão, pastor. E aí, pastor, a senhora falou numa situação, e foi até bom que me veio à memória aqui, a senhora disse de alguns segmentos cristãos que têm deixado o Cristo de lado. Quando é que isso acontece? Quando esses movimentos de regressão, os movimentos atuais, intitulados cristãos, estão deixando a cruz de lado, estão voltando lá nas práticas veterotestamentárias para justificar suas práticas neotestamentárias. E estão deixando Cristo de lado. Ou seja, não precisa mais fazer sacrifícios, não precisa. Lembra das sombras e da realidade. Sim. Eu estava recordando isso. Jesus é o cumprimento de tudo. Então, hoje, eu não preciso deixar a cruz de lado e me remeter até às vias passadas do Antigo Testamento. Sim. Até porque lá não tinha nem essa percepção de vida, de salvação, de vida após a morte. Tudo era adquirido como benefício em vida, como prova de realização e obediência a Deus. Se isso fosse verdade hoje, ninguém morria precocemente, nem um cristão teria seus filhos. Se isso fosse aplicado hoje, a senhora, o pastor Luiz e tantos outros irmãos,
se um dia a morte chegasse, ia chegar com vocês com longevidade de vida, vendo filho, neto, tataraneto, e a perder de vista. Ninguém ia morrer mais. Obedecendo a Deus, ninguém ia morrer. Ia ficar todo mundo aí velhinho, caminhando. Não, o crente morre de novo também. E Deus é quem decide isso. Então, Sim. a versão do Novo Testamento em Cristo é diferente. Em Cristo, as coisas acontecem. Nós temos a concepção de salvação, de que se novo ou velho, não importa, em Cristo está guardado da mesma forma. É o que Paulo diz, viver, para ele viver e a morte diante de Cristo é a mesma coisa, porque ele é eterno e pronto. O viver é lucro, morrer é Cristo. Isso. Ele falou assim, ó, nos dois tempos eu estou ganhando, ele está dizendo isso, tanto faz um quanto o outro. Sempre ganhando. Então, pessoas, é isso aí. Essa aula, espero que tenham guardado alguma informação. É muita informação. Parece que a gente se carrega um caminhão de informações. Isso, pastor. Mas é assim mesmo. Tá bem. Da minha parte, pastor, obrigada. E eu, assim, sério, é muito bom. E a aula com o slide, eu penso assim, ela fica mais dinâmica e você tem um esclarecimento melhor. Então, é essa questão que eu quero pontuar hoje. O senhor é um poço de informações, de conhecimento. Isso é muito bom, mas quando isso vem enlatadinho, fica mais fácil, tá bom? Tá bom, nós vamos melhorar aí. Mas é muito bom, é um prazer. Isso é riquíssimo. Deus abençoe o senhor, viu? Amém. Obrigado. Professora Cláudia. Amém. É com a senhora. Bom, os slides já estão lá no grupo, já que foram tão elogiados, que bom, ajudou bastante mesmo, até para a gente anotar, depois a gente pode recorrer aos slides. Pastora Lorena, conseguiu lá? Minha filha ministrou, já voltou. Então, ora para a gente, que você deve estar cheia da unção. Abre. Ativar, amém. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por tanto conhecimento precioso, Pai, revelador, que o Senhor trouxe a nós através do pastor, do professor Elidiane. Eu quero louvar e te agradecer pela vida desse homem, Pai, desse mestre precioso e valoroso nas nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos por esse homem nas nossas vidas, que a cada dia nós venhamos saber mais, ter mais sede de ter o teu conhecimento, Pai. Precisamos cada dia mais de Ti. Necessitamos de Ti, meu Deus. Obrigado por essa aula. Obrigado por esse tempo precioso, Pai. Por poder conhecer mais a verdade que é a Tua palavra. Te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém? Amém. Pastor Elidiano. Pastor Elidiano, Deus abençoe o senhor, muito obrigado, tá? Prazer estar mais uma vez conosco, nós agradecemos o senhor, o carinho e a atenção. Tá bom? Obrigado. Como é que tá? A família tá boa? Tá bem, tá bem, graças a Deus. Amém. Como é que tá essa cidade aí? Quente? Quente. 4 estações sempre, né? bem definidas. Calor, pura fumaça e formato. Aí o sol é para cada um. Aqui o sol é para cada um. Aqui não tem miséria com o sol, não. Aqui é um para cada um. Amém. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, tá? Amém. Abraço. Fique com Deus.